Vamos reagir aqui ao videozão do Mano Senin, né? Com um título bem polêmico, né? O Kabuto estava no mesmo nível de Kakashi? Será que o Kabutinho estava? Eu já vou deixar aqui o meu like. Eu já me inscrevi no canal, olha só, não sabia, não lembrava na verdade. Então vamos lá, vamos reagir aqui a esse videozão. Desde o começo de Naruto clássico, sempre teve uma comparação curiosa que chamava a atenção dos fãs. Kabuto estava no mesmo nível de Kakashi? A verdade é que essa comparação foi um grande truque da história para fazer o Kabuto parecer mais perigoso. A melhor ideia foi colocar ele no mesmo nível do ninja mais famoso da vila, o Kakashi. Pensa bem, o cara era o ninja que copia, uma Não é que colocou ele no mesmo nível, né? Por ter tido aquela luta breve entre eles, né? Aí ficou super entendido que ele era nível Kakashi. Mas também pelos feitos dele ali, justamente no início do Naruto Shippuden. Ah, perdão, início do Naruto clássico. lenda. Comparar alguém com ele era o jeito certo de mostrar que o cara era brabo. Mas e se a gente deixar a fama de lado e olhar só o que aconteceu de verdade? E se os dois caíssem num X1 pra valer? Bom, eles chegaram a ter uma briga rápida no hospital e essa cena é a chave de tudo. O Kabuto tava lá pra dar um fim no Sasuke e estragar os planos do Orochimaru. E vale lembrar, nessa época O Kabuto, que era um seguidor aí fiel do Orochimaru, querendo dar um fim no Sasuke, pô. Não entendi. É bronca, né? Kabuto era um mistério, fazia o que ele queria antes de virar de vez o braço direito do Sannin. No meio da treta, Kakashi ataca e parece que vai vencer fácil. Só que ele nota que tem algo muito esquisito rolando. Ele não tava lutando com o Kabuto, mas sim com um corpo disfarçado. O plano do cara foi doentio. Ele deu vida ao corpo de um Anbu morto, mudou o rosto pra ficar igual ao dele e o usou como isca. Enquanto isso, o Kabuto de Feito da poxa, essa do Kabuto aí no clássico é um dos mais falados, né? E justamente que faz a galera falar muito que o Kabuto era nível Kakashi. Justamente por essas técnicas que ele usou aí. Inclusive, pô, essa do hospital eu não entendo até hoje. Tenho que parar pra analisar isso aí. verdade estava no chão, parado, e chegou a travar as batidas do coração para ninguém notar ele ali. Primeira chance que teve, ele simplesmente escapou pela janela. Isso mostra que o perigo do Kabuto era outro, não era a força, e sim a sua mente fria que calculava tudo. Ele planejava umas coisas sinistras. O próprio Kakashi sentiu a pressão. No fim da luta, ele nota que para vencer o Kabuto da próxima vez, ia ter que lutar muito mais a sério. E não foi só da boca. Pô, na verdade eu acho que o Kakashi ali, ele não tava botando fé que o Kabuto era bom, pô. Eu acho que o Kakashi meio que foi burrinho por subestimar o adversário. Ele subestimou o Kabutinho. Por isso que o Kabuto conseguiu escapar. Pra fora. Logo depois, a gente vê ele treinando pesado, subindo uma montanha só com a força dos braços. Aquela briga rápida fez ele sentir que precisava ficar mais forte. Tudo parecia ser só o começo de uma disputa maior que podia gerar uma das lutas mais da hora da série. A chance perfeita para essa luta rolar parecia ser na invasão da Vila da Folha no final do exame Chunin. A galera do som e da areia tava quebrando tudo e o Kabuto tava lá no meio da bagunça com a turma de ninjas, todo mundo disfarçado de Anbu. Ele até manda um jutsu pra botar a arena inteira pra dormir. Kakashi, Gai e outros Esse Genjutsu aí é massa, pô. Ele usa essas penas aí, né? A galera cai. Eu acho que só quem não cai é os Hyugas, né? Que eu não lembro de ver nenhum Hyuga aí cair nesse Genjutsu. E poucos Jonins, né? Na verdade, caem, mas no instante saem. Um genjutsu aí forte, né? Para a galera mais paia mesmo, né? Que caiu fácil. Mas os Jonin você vê que rapidamente eles conseguem sair. Mas é um grande feito de genjutsu dele.
Outros ninjas da elite estavam lá. E mesmo com o clima pegando fogo, o Kabuto não foi pra cima de ninguém. Ele ficou mais na dele, tipo um técnico, só olhando e mandando os outros atacarem. Até que o Kakashi, que não é bobo, saca quem tava por baixo daquela máscara. Ele vira pro Gai e fala: aquele ali é o cara do hospital, fica esperto. E nada, a luta não rola, o que é bem esquisito, porque o clima era todo. Pô, como eu queria ter visto essa luta aí, pô. Na época eu não pensei, mas tipo, depois reassistindo a gente para, poxa, seria massa ter visto o X1 deles dois mesmo, né? Seria top demais. Ah, sim, o Mano Senin, ele tá usando aí o mangá, né, com a tradução em português. Colorido, muito bom. Não tenho visto os canais fazendo isso, eu mesma não faço. Então, isso é muito bom, porque às vezes a gente vê, né, as scans e não vê justamente o que tá escrito, né? A gente deduz já o que é, porque a gente lembra da cena. Mas bacana aí que tá traduzido, isso é muito bom. Isso ajuda muito. Para esse reencontro. O motivo, provavelmente porque já tinha muita porrada rolando ao mesmo tempo e botar mais uma luta no meio ia bagunçar a história. E outra, com o Gai ali do lado, a dupla Kakashi e Gai ia ser apelação demais. Eles iam limpar o chão com qualquer um. E no lugar disso, o que a gente vê é o Kakashi e o Gai descendo a porrada num monte de ninja aleatório da Vila do Som, sem nem chegar perto do Kabuto. Pode até ser que eles trocaram uns golpes longe das câmeras, mas a gente nunca ficou sabendo. A única certeza é que no fim, o Kabuto teve que meter o pé junto com o resto da galera, porque o ataque deu errado. Essa parte toda só serviu pra mostrar que a briga entre Kakashi e Kabuto ficou mesmo só na promessa. A luta mais Teria sido muito massa, pô. Quem vocês acham que ganharia ali, o X1, entre o Kakashi e o Kabuto, nesse momento aí da história? importante do Kabuto no clássico foi contra a Tsunade, e foi aqui que o Jiraiya soltou a frase que botou mais lenha na fogueira dessa comparação. Ele olhou pro Kabuto e disse na lata que o cara era do mesmo nível do Kakashi, e ainda mandou o Naruto tomar cuidado. E quando um monstro como o Jiraiya fala uma coisa dessas, a gente tem que levar a sério. O recado do autor era claro, o Kabuto era sim um perigo, mas mesmo com esse selo de aprovação, muita gente nunca comprou o Kabuto como um vilão top. Caraca, meu irmão, não lembrava dessa, que o Jiraiya tinha falado isso naquela luta lá. Não lembrava, pô. Juro que eu não lembrava. Tinha classificado ele no mesmo nível que o Kakashi, isso aí então determina, né? Mas aí, bom, como é que o Jiraiya ia saber o nível do Kakashi atual? Porque o Jiraiya tava lá fora da vila há não sei quantos anos, pô. Pô, meio contraditório também, né? O Kishimoto escrever isso aí. Mas enfim, vamos lá. Na luta, o Orochimaru tava com os braços estragados e então sobrou pro Kabuto sair na mão com a Tsunade, uma Sannin lendária. Ele até que se virou bem, tomou umas pílulas que aumentam seus atributos físicos, ativou o bisturi de chakra e foi pra cima. O momento chave foi quando a Tsunade acertou um golpe no sistema nervoso dele que deveria ter encerrado a luta. Só que o Kabuto é tão inteligente que na hora ele entendeu como o jutsu funcionava no corpo dele e conseguiu reverter uma parte do dano. Aí veio a jogada de mestre. Sabendo que a Tsunade tinha pavor de sangue, ele cortou a própria mão. Pô, cara, isso daí foi muito desgraçado, pô, do Kabuto fazer isso, pô. E isso é uma coisa que a gente vê em outros animes, né? Que usa muito essa tática de explorar o medo do adversário. E Naruto ele não faz muito isso, não, mas nessa cena aqui é muito bom, pô. É muito bom. Inclusive me faz lembrar o Gaara, né? Pode ver até os olhinhos do o Kishimoto fez, foi proposital, pra gente lembrar aquela cena assim também, né? Porque o sangue, caraca, meu irmão. Já pensou uma ninja médica ter horror a sangue, cara? Que complicado, né? E jogou sangue nela de propósito. Isso ativou o trauma da Tsunade, que ficou paralisada de medo. Mas aqui tem um ponto gigante. A Tsunade estava totalmente nerfada. Não era só o medo de sangue. Ela estava carregando um peso emocional enorme, com a cabeça uma bagunça por causa do Orochimaru e de traumas do passado. A Tsunade de verdade só voltou à ativa quando viu o Naruto se arriscando por ela. Aí sim, ela ligou o modo Hokage, botou. Cara, eu adoro essa imagem aqui dela, pô. Cara, isso aqui é muito da hora, pô. A Tsunade fica linda. Fica linda, linda, linda. Inclusive, eu acho a Tsunade mais bonita no mangá do que no anime. Muito mais.
ordem na casa e acabou com a festa do Kabuto. Então sim, o Kabuto se saiu bem. Ele usou a cabeça e atacou o ponto fraco dela. Mas a pergunta que fica é, uma tática dessas funcionaria contra o Kakashi? Pra gente ter uma ideia melhor, é só comparar como o Kabuto e o Kakashi agem na frente de um Sannin. Quando o Kakashi encontra o Orochimaru, ele simplesmente trava de medo. Ele sabe que o buraco é bem mais embaixo e que ali ele tá fora da sua liga. Já o Kabuto evitou a todo custo lutar com o Jiraiya e só peitou a Tsunade porque ela tava mal. E tem mais, quem realmente derruba o Kabuto nessa luta é o Naruto. O moleque usa uma tática genial. Deixa o Kabuto cortar a mão dele só pra poder agarrá-lo e não deixar ele fugir. Aí ele acerta o primeiro Rasengan da vida dele. O Naruto é muito sangrento, pô. Muito sangrento, cara. Mas é muito bom. Essa tática dele é excelente. Poderia ter dado muito mais certo aí, né? Se o Kabuto não tivesse concentrado, né, o chakra dele nesse ponto. Se ele não tivesse concentrado, meu querido, Kabuto não existiria mais na obra. Ele em cheio. Os dois caem no chão, mas o ponto principal é, um Genin conseguiu botar o Kabuto pra beijar a Luna. Agora tenta imaginar isso acontecendo com o Kakashi. Lembra da cena no hospital quando ele para o Rasengan do Naruto e o Chidori do Sasuke ao mesmo tempo? Ele jogou os dois pra longe como se não fosse nada. O Kakashi jamais cairia numa armadilha daquelas. Outro ponto é a lista de jutsus. O Kabuto era basicamente o cara de uma técnica só, o bisturi de chakra. O genjutsu dele era tão mais ou menos que até a Sakura conseguiu quebrar. Ele nem se deu ao trabalho de usar na Tsunade. É, que foi o que eu falei, né? Tipo, dá certo em quem é paia, né? Conseguiu pegar uma grande gama lá no estádio, sei lá como é que chama aquela arena lá. É, mas em quem não é, tipo, saiu de boa. Mas os Jonin saíram bem rapidinho, né? E outros Genins, como a Sakura, né? Que a Sakura a gente sabe que ela tem aí é bem resistente a Genjutsu. Então, ela saiu com mais facilidade. Mas teve outros que não saíram assim, né? Também tão fácil, tiveram que ser ajudados, né? Libertados. Porque sabia que não ia dar em nada. E pra fechar a conta, o Kakashi tem um Sharingan. Só isso já é o suficiente pra acabar com a discussão. A capacidade de ler os movimentos e reagir na velocidade da luz coloca ele num outro nível, muito acima do Kabuto. Se a gente for olhar a caixa de ferramentas de cada um, a diferença é covardia. O Kakashi era o ninja que copia, com mais de 1000 jutsus, e o Haikiri, uma das técnicas mais mortais que existem. O Kabuto era basicamente o bisturi de chakra e jutsu de cura. Para atacar, era quase sempre a mesma jogada. E o Kakashi não era só forte, ele era um mestre da estratégia. Ele sempre usava clones, estudava o inimigo De fato, pô, eu fiz uma enquete, inclusive, esses dias, e coloquei o Kakashi, pô, como mestre também, estrategista. Kakashi, Minato, o Shukaku, né, o Shukaku Nara, enfim, claro que o Shukaku ganhou, mas o Kakashi eu vejo ele aí muito estrategista demais até, ele é muito bom. Só você analisar aí a obra, não precisa nem analisar muito, você vai ver. Ele é muito estrategista, eita que não vai sair a palavra, muito mesmo, ele é muito isso aí. longe e só depois partia pra cima com tudo. Já o Kabuto dependia de truques. Contra a Tsunade, ele só se deu bem porque usou o medo dela. Aí você pensa, ah, mas ele podia mexer com a cabeça do Kakashi falando do pai dele. Esquece, não ia colar. O Kakashi é frio, calculista e já superou esse trauma. Papinho de vilão não ia virar essa luta. Pra ter uma prova, é só lembrar da luta contra o Zabuza, um dos 7 espadachins da névoa. Um monstro. E o Kakashi, na segunda luta, quando ficou sério, acabou com ele. Usou os cachorros pra prender, chegou com o Haikiri e fim de papo. Se ele fez isso com o Zabuza, imagine com o Kabuto, que não tinha nem... Oi, Vapo. Eu não lembrava da frase lá do Jirai falando, né? Como eu falei no início desse vídeo, pra mim o Kakashi ele tá acima do Kabuto, sim, lá no clássico, óbvio. Só que o Kabuto vem logo atrás, né? Tipo, o Kabuto tava muito forte também. Mesmo que, mas a Tsunade tava debilitada, né? Cheia de traumas, ela tava. Claro que ela tava. Mas não anula também o que ele já tinha feito, né? E, enfim, eu acho que o Kabuto também tava muito forte. E pra mim, ele ali no clássico, ele já era nível de Onin já.
metade do poder de ataque. Aí sempre vem a galera mas e o chakra do Kakashi? Sim, não era infinito, mas o cara é esperto. Na invasão da Folha, ele lutou por mais de 1 hora com o Sharingan ligado. O segredo dele é usar o Sharingan para se defender na mão, soltando jutsus grandes só na hora certa. Então, mesmo se o Kabuto tentasse cansar no Kakashi, ele ia esbarrar num problema ainda maior: a diferença de inteligência em combate. Um ponto importante aqui é o tipo de inteligência de cada um. Os dois são gênios, mas de jeitos diferentes. O Kabuto é um gênio de laboratório, entende de corpo, veneno, remédio. O Kakashi é E o Kakashi tem um QI de batalha muito elevado. Muito elevado. um gênio de batalha. Ele lê o inimigo, prevê o próximo passo e se adapta na hora. A gente viu que a grande jogada do Kabuto contra a Tsunade foi um grande truque na cabeça dela. Contra o Kakashi, que é frio e técnico, isso não ia funcionar. Beleza, Roger, beleza. Daqui a pouco você volta aí, hein? Sim, em relação a Superchat, você perguntou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Você falou. É, Então, Superchat, essas coisas aí tem que ativar depois. Eu já bati já uma classificação, né? Que é os 500 inscritos. Mas eu só consigo ativar quando eu tiver as 3.000 horas aqui assistida. Quando eu tiver com 3.000 horas, aí sim eu consigo ativar Superchat. Mas valeu aí pela pergunta, viu? Fora que o Kakashi nunca entra de cabeça numa luta. Ele sempre manda clones e estuda de longe. Ele provavelmente ia sacar qualquer plano sujo do Kabuto antes mesmo de começar. Isso nos leva de volta pro hospital. O Kabuto preparou o truque no corpo morto, parou o coração e no fim não fez um arranhão no Kakashi e teve que fugir. Fica a pergunta: se ele se achava do mesmo nível, por que não ficou pra lutar? E aí tem a diferença de poder de fogo. O arsenal do Kabuto era limitado: bisturi de chakra, jutsu de cura e um genjutsu que não assustava ninguém. Do outro lado, o Kakashi tinha clones, invoca os cachorros E 1.000 jutsus golpeados, né? É dito, pelo menos. os farejadores, o Sharingan pra prever tudo e, claro, o Haikiri, um golpe que apaga o inimigo na hora. O próprio Kabuto admite que não é bom de briga na mão. E a gente já viu que a tática que o Naruto usou pra acertar ele com o Rasengan, o Kakashi defenderia de olhos fechados. Ele parou o Naruto e o Sasuke juntos sem nem suar. No fim das contas, o resumo é Não, mas aí, pô, ele tá comparando uma coisa diferente, pô. Naruto e o Sasuke tava vindo, né, justamente um de encontro ao outro, ele foi lá, pegou e arremessou os dois. Os dois não estavam vindo meter um Rasengan e um Haikiri nele, não, pô. Pelo amor de Deus, aí não dá pra comparar essas duas coisas, não. É diferente. O Naruto acertou o Kabuto e ali o Kakashi, né, teve que jogar os dois contra a caixa d'água lá, justamente devido que eles iam cometer um leve choque ali, digamos assim, de jutsus. Então vamos lá, vamos continuar aqui. esse: o Kabuto sempre se deu bem quando tinha uma vantagem, seja um truque, tempo pra preparar ou um inimigo com a cabeça em outro lugar. Numa luta 1 contra 1, limpa e sem truques, ele ia estar em apuros do começo ao fim. Beleza, depois de passar o rodo em tudo isso, vamos pro veredito. Numa luta 1 contra 1 entre Kabuto e Kakashi em Naruto clássico, quem ganha? De um lado, E aí, quem é que ganha? Quem é que ganha e inclusive também julga aí, igual o Astolfo falou, né? Quem ganharia, o Kabuto no modo Senin ou o Kakashi lá com o duplo Mangekyo? Manda aí, diz aí no chat. o Kabuto, um ninja inteligente, ótimo médico, mas que pra atacar de verdade dependia de truques e de um inimigo que já tava mal das pernas, como a gente viu com a Tsunade. Do outro, o Kakashi, um Jonin de elite, com um Sharingan, um arsenal gigante de jutsus e uma mente de estrategista que domina a luta. Ele não precisa de truque, o cara é o truque. O Kakashi tem tudo que precisa pra anular as jogadas do Kabuto antes que elas fiquem perigosas. Ele pode se defender dos bisturis e É porque aí no clássico, né, pô, o Kabuto era muito mais de defesa, né, como o Maninho aí falou, inclusive, né? E o Kakashi tem um arsenal inteiro de técnicas, pô. É complicado você comparar dessa maneira, entendeu? Mas aí se a gente for falar justamente sobre a luta deles lá do início, que ele já citou, tipo,
Naquele momento ali, Kakashi também ganharia, né? Mas o Kabuto, ele foi muito sábio. Ele foi muito sábio. Contra-atacar com Haikiri, com clones ou na pura luta corpo a corpo. Conclusão: a balança pesa muito mais pro lado do Kakashi. Minha aposta final é: numa luta séria, Kakashi venceria o Kabuto com uma dificuldade de média pra baixa. Tipo, de 10 lutas, o Kakashi venceria 8, dependendo do cenário. E você, de 10 lutas, De 10 lutas, o Kakashi venceria todas, pô. Eu acho que o Kabuto não venceria nenhuma, apesar dele poder sim dar um certo trabalhinho ali pro Kakashi, entendeu? Naquele início lá. Aí eu acho que ali sim ele poderia dar um certo trabalho, mas o Kakashi venceria todas as 10 lutas. quantos o Kakashi venceria? Deixe aqui nos comentários. E também deixe seu like para fortalecer. E se inscreve no canal com o sininho ativado. Valeu demais por assistir até aqui. Valeu, tamo junto e até a próxima. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Esse carinha tá fazendo uns vídeos muito legais, pô. Caraca. O que vocês acharam desse vídeo dele aí?